página 22, questão número 1, mergulhando fundo, ela diz o seguinte, uma questão do Enem, a cerâmica constitui-se de um artefato bastante presente na história da humanidade. Uma de suas várias propriedades é a retração, contração, quer dizer, ela diminui o tamanho. Contração que consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou bloco cerâmico quando submetida a uma temperatura elevada. Essa elevação de temperatura que ocorre durante o processo de cozimento causa uma redução de 20% nas dimensões lineares, no caso, no comprimento e na largura de uma peça. Então, ocorre uma redução, uma diminuição no tamanho dela. Suponha que uma peça, quando moldada em argila, possua uma base retangular, cujo lado mede em 30 por 15, ou seja, comprimento 30 centímetros, largura 15. De acordo com os dados apresentados no texto, após o cozimento, a área da base dessa peça em relação ao original sofreu uma redução de... Então, primeiramente, sabemos que existe uma cerâmica feita, tem dimensões originais 30 por 15. Quando ela vai ao forno, essas dimensões se reduzem em 20%. Quer dizer, o tamanho dela diminui. Então, eu posso achar qual vai ser o tamanho da cerâmica depois dela ir para o forno para fazer o seu cozimento. Então, vamos achar a redução no comprimento e na largura. Diminuiu-se 20% em cada um deles. Então, 20% de 30, se você lembrar, é 20 sobre 100 vezes 30, que daria 600 por 100, que daria 6. Então, o comprimento diminui 6 centímetros. 30 menos 6 dá 24. Então, depois de ir para o forno, a cerâmica vai ter um comprimento novo de 24 centímetros. Vamos ver agora a sua largura. Também diminui 20%. Então, 20 sobre 100 vezes 15. 20 vezes 15 é 300. 300 por 100 dá 3. Então, a largura diminui 3 centímetros. 15 menos 3 é igual a 12. Então, as novas dimensões, depois do cozimento, é 24 e 12. Mas a nossa pergunta é a seguinte, qual é a área, de acordo com os dados apresentados no texto, após o cozimento, a área da base dessa peça em relação à área original? Sofre que redução? Ele falou em área. Como é um retângulo, eu posso achar a área antes do cozimento e a área depois. A área antes era 30 vezes 15, e deu 450. A área depois do cozimento, como reduziu as dimensões, ficou 24 vezes 12, que deu 288. Como ele quer saber a relação entre a área reduzida e a área total, o que fazer? Eu vou achar a área reduzida. Como fazer isso? A área antes menos a área depois do cozimento. 450 menos 288, que deu 162. Agora sim, vou ver a redução que tem entre a área reduzida e a área total. Fica então 162 sobre 450. Simplificando, deu 9,25 avos. Só que, se você observar as suas soluções, ele quer em porcentagem. Mas a porcentagem é uma fração cujo denominador é sempre 100. Então, 9,25 avos. Para criar um denominador 100, o que fazer? Basta multiplicar o numerador e o denominador por 4. Fica, então, 36 centésimos ou 36%. Então, letra C. A relação entre a redução do tamanho final e o tamanho original é de 36%. Questão agora de número 2. Também, reparem que é uma outra questão do Enem também, assim como a número 1. Ela fala o seguinte, a loja Telas e Molduras
cobra R$ 20 por metro quadrado de área de tela. Então, a tela, o metro quadrado dela é R$ 20. E R$ 15 por metro linear da moldura. Ou seja, o que se coloca em volta da tela, o enfeite, vamos dizer assim, é cobrado R$ 15 por cada metro dele. Mais uma taxa de entrega de R$ 10. Então, reparem bem. A área, R$ 20, a moldura, o enfeite ao redor, R$ 15, e para entregar, R$ 10. Uma artista plástica encomendou a essa loja telas e molduras suficientes para 8 quadros retangulares de 25 por 50. Em seguida, fez uma encomenda, mas agora de 8 quadros retangulares de 50 vezes 100. Qual é o valor que ela vai pagar na encomenda? Quer dizer, perguntou o valor da segunda encomenda, melhor dizendo. Então, observe o seguinte. Ela fez 2 encomendas, né? A primeira encomenda, ela encomendou 8 quadros, 8 molduras, né? Que tinham tamanho 25 por 50. E na segunda encomenda, também foram 8 quadros de 50 por 100. Então, o primeiro passo aqui, eu posso achar quanto ela vai gastar no final, na primeira encomenda. Assim, mas como assim? São 8 quadros de 25 por 50. Só que eu sei que a área de cada moldura é R$ 20. Então, eu vou achar a área de cada quadro. Como fazer? 25 vezes 50 dá 1.250 centímetros ao quadrado. Como eu sei que a moldura, o valor dela é em metro quadrado, o que fazer para passar de centímetro quadrado para metro quadrado? Tem como fazer isso? Tem. Basta dividir por 10.000. Página 22. Por 10.000. Daria, então, 0,125 metros quadrados cada moldura. Olha bem, cada moldura. Isso é interessante. Como são 8 molduras, você faria o quê? 8 vezes 0,125. Isso só de área. Perímetro, soma de todo o contorno. Como são figuras retangulares, você somaria 50 mais 50 mais 25 mais 25. Daria 150 centímetros ou 1,5 metros. Mas também são 8 molduras. Correto? O que fazer? Ele achou a área de cada, o valor, né, da moldura e o valor da pintura. Então, na primeira encomenda, deu um total de R$ 210, incluindo a entrega. Agora, vamos ver agora a segunda encomenda. Vai ser a mesma coisa. São 8 quadros. 8 quadros. Só que o tamanho é diferente. Se você observar, são o dobro da medida do primeiro. A área da moldura do primeiro quadro era 50 por 100, que daria 5.000 centímetros quadrados ou 0,5 metros quadrados. Olha bem, isso no caso, se você pegar vezes 8, 0,5 vezes 8, daria 4 metros quadrados, que são 8 molduras. Como vou achar o perímetro da moldura agora? 100 mais 100 mais 50 mais 50 daria 300. 300 vezes, dividido por 100 dá 3 metros. Vezes 8, que são 8 molduras, 8 quadros, daria 24 metros. Olha bem isso aqui. Então, no caso da área total, seria 4 metros, né? E na área de moldura, de enfeite ao redor, daria um total de 24 metros. Ok? Como ele paga? Como ele cobra?
R$10, olha bem, R$10, no caso, pelo metro quadrado da moldura. Então, se você pegasse, no caso, quer dizer, R$15 pela moldura, 24 vezes 15, mais 4 vezes 20, daria R$450. Mais R$10 de entrega, deu R$450. Então, na primeira encomenda, deu R$210. Na segunda encomenda, deu R$450 com a taxa de entrega. E ele faz algumas perguntas com relação a isso. Letra A. O valor da segunda compra será o dobro da primeira? Não. Se a primeira for 210, o dobro seria 420. E não foi isso. Foi R$450. Letra B. O valor da segunda encomenda vai ser maior que o valor da primeira encomenda, mas não igual ao dobro. Ou seja, a resposta correta é a letra B. Agora, a questão 3, mergulhando fundo, ela nos diz o seguinte. Olha bem no seu livrinho, tem uma figura aí. Uma cesta de lixo de madeira, que lembra um bloco retangular, tem suas dimensões medidas indicadas no desenho, lá dizendo. Quer dizer, 24, 47 e 28 são as dimensões dessa caixa, dessa lixeira, melhor dizendo, retangular. Desprezando a espessura da madeira, quantos metros quadrados desse material foram necessários para fabricar essa cesta de lixo? Lembrando que a cesta, a parte superior dela é aberta. Então, observe o seguinte, como ela é uma caixa, as dimensões se repetem geralmente 2 a 2. Só que a parte de cima e a parte de baixo, que é a tampa e a parte de baixo, é uma vez só. Ela não vai estar fechada, que é uma lixeira. Então, por exemplo, a dimensão lateral é 30 por 47. Só que ela se repete 2 vezes. Tem numa parte e tem na outra. A parte da frente, que a dimensão é 28 por 47, está na parte da frente e na parte de trás. Então, ela se repete também 2 vezes. E a parte de baixo, que é 28 por 30, se repete apenas uma única vez. Então, ficaria o que para você essa caixa? 30 vezes 28, que é a parte de baixo, a caixa, a parte de apoio, mais 47 vezes 30 vezes 2, que é a lateral, que aparece em 2 vezes, mais 28 vezes 47 vezes 2, que é a parte da frente e a de trás, que se repetem 2 vezes. Então, ficaria 840 centímetros quadrados, mais 2.820 centímetros quadrados, mais 2.632 centímetros quadrados. Somando tudo para você, era total dela 6.292 centímetros ao quadrado. Como ela quer a resposta em metro quadrado, o que fazer? Centímetro quadrado para metro quadrado, você vai andar 2 casinhas. E essas casinhas decrescem de 100 em 100 vezes. Então, 100 vezes 100 dá 10.000. Então, basta você dividir o valor que você achou por 10.000. Então, quer dizer, a área da minha caixa, sem contar, logicamente, a parte de cima, foi igual a 0,6.292 décimos de milésimos de metro quadrado. Ou apenas 0,6.292, opção correta, letra A. Bom, pessoal, agora o nosso próximo tema, como nós já vimos anteriormente, é trabalhar a chamada unidade medida de volume, capacidade, né? E massa. Quando você fala se você lembrar volume, até eu pedi para vocês fazerem um trabalhinho, uma atividadezinha, né? Fica na conta de água da casa de vocês, ou de prédios, mas quando se fala em volume, nós determinamos que são unidades cúbicas, unidades elevado a 3. Tanto é que, se você lembrar a nossa transmissão online, elas aumentam da esquerda para a direita de 1.000 em 1.000 vezes, e quando vai ao contrário, da direita para a esquerda, elas diminuem de 1.000 em 1.000 vezes. Mas acontece a mesma coisa.
E, geralmente, duas figuras elas são muito usadas na geometria para trabalhar o volume. São chamadas de cubo, que você deve ter lembrado da geometria espacial, cubo, e o paralelepípedo, que é uma caixa. Quando se fala em cubo, um dado são 3 dimensões iguais. E para se achar o volume desse dado, para achar a capacidade que ele vai ter ali, o volume dele, o que ele comporta, você vai multiplicar as 3 dimensões. Seria, no caso, se você lembrar, o lado dele é chamado de aresta, mas como são 3 arestas iguais, o volume de um cubo seria o quê? Aresta vezes aresta vezes aresta. Que são 3 arestas, são 3 dimensões que são iguais. E quando se fala de do paralelepípedo de uma caixa, pensa que eu falei com vocês sobre a piscina. Geralmente a piscina tem um padrão de uma caixa grande, imensa, em que ela tem um comprimento, ela tem uma largura e tem uma altura ou profundidade. Para você achar o volume, o que comporta aquela piscina, basta você multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a profundidade ou a altura. O produto dessas 3 dimensões vai dar o volume daquela piscina. Então, através desse produto, dessa multiplicação, que você acha, eu vou dizer a você, o volume de uma piscina ou até de um paralelepípedo. Como está marcado na sua apostila, tem marcado aí na página de número 24, está falando sobre isso. Só que um detalhe que eu também comentei. Geralmente, quando você fala volume, capacidade, piscina, uma piscina ela faz o quê? Ela é enchida de líquido, de água. Mas como fazer para achar a quantidade de água que existe dentro de uma piscina? Você vai multiplicar comprimento vezes largura vezes profundidade ou altura. Você vai achar o volume dela. Só que a teoria fala o quê? Cada 1 metro cúbico tem 1000 litros. Então, o que você achar de valores, você vai multiplicar por 1000 e você vai achar a quantidade de água que é colocada naquela piscina. Se você lembrar, eu mandei fazer um exemplozinho da piscina olímpica. Até, se eu não me engano, foi o Pedro, não estou lembrado se foi o Pedro mesmo ou o Nicolas, que me deu a resposta. Que daria 1.890.000 litros de água. Então, observem que é muita coisa, ok? Então, guarde essas informações que são muito interessantes. Na página 25 de Dialogar e Conhecer, ela fala o seguinte, tem um cubo, né? Fala, na imagem de lado temos um cubo de 1 centímetro de lado que ocupa o volume de 1 centímetro cúbico, que multiplicou 1. Ah, ok, Nicolas, obrigado. Então foi o Pedro mesmo, tá? 1 vezes 1 vezes 1, que deu 1 centímetro cúbico. E ele fala, com base nessa definição, responda as questões a seguir. A questão número 1. Cada um dos blocos a seguir foi construído a partir do empilhamento de cubos de 1 centímetro cúbico de volume. Qual o volume de cada figura? A figura 1 tem 4 bloquinhos, então daria 4 centímetros cúbicos. A figura 2, se você observar, tem 4 embaixo, tem 4 em cima. Então, são 8 centímetros cúbicos. A figura 3, se você observar a figura, tem 8 blocos embaixo, 8 em cima. 8 mais 8, 16. Então, 16 centímetros cúbicos. Na segunda questãozinha ali, o objeto a seguir foi construído a partir de um corte em cubo de 1 centímetro cúbico. Determine o volume do objeto. Então, reparem bem, ele pegou um cubo completo, que tinha um volume de 1 centímetro cúbico, e cortou esse cubo ao meio. Se ele cortou ao meio, quer dizer o quê? Ele pegou aquele 1 centímetro cúbico e dividiu em 2 partes. Então, aquele triângulozinho que tem lá, aquele prisma triangular que me sobrou, vai ter 1/2 ou 0,5 centímetros cúbicos.
porque ele cortou a figura ao meio. Terceira questão. Complete a figura a seguir, ampliando seu volume em 4 unidades cúbicas. A sua figurinha tinha ali, tinha 16 blocos cúbicos. E quer que você aumente a figura em mais 4 unidades cúbicas, ou seja, que você coloque mais 4 blocos. Então, você pode colocar ou no finalzinho à direita ou à esquerda, e você fazer desenho agora, acrescentar mais 4 blocos para completar a sua figura. Ok? Então, tinham só 16 blocos. Se eu colocar mais 4, ficariam 20 blocos. Na página 27 agora, ele fala o seguinte: tomando como unidade de medida um cubo, determine o volume da construção a seguir. Então, são vários cubinhos sendo colocados em 3 pilhas, e ele quer saber qual o total de cubos que eu tenho. Na primeira pilha, que é a de baixo, tem 5 fileiras com 5 cubos. 5 vezes 5 dá 25. Acima dele, tem 3 fileiras, cada uma com 3 cubos. 3 vezes 3, 9. E a última fileira, que é o topo, tem apenas um cubo. Então ficaria 25 mais 9 mais 1, que seriam 35 UV. O que seria esse UV para você? Unidades de volume. Quer dizer que ele não me deu unidade nenhuma, porque poderia ser metro cúbico, quilômetro cúbico, centímetro cúbico. Como ele não falou nada sobre unidade, geralmente se coloca UV, unidades de volume. Segunda questão. Gabriel fez várias construções. Deixa eu ver um negocinho aqui.